Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus seja com nossa igreja. Que prazer muito grande nós começarmos um ano assim, em torno da palavra de Deus, cantando, orando e meditando no que o Senhor tem para nós. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. E atente para a leitura que eu farei dos versos 9 ao verso 11 de Filipenses. Também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Oremos. Senhor, abençoa a Tua palavra, abençoa o Teu povo que aqui está, seja conosco neste culto, seja conosco em nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, recentemente li uma pesquisa que saiu por aí nos jornais e nos meios de comunicação em geral, que apontou um dado assim bastante preocupante, que identificou que a nossa geração atual, ou aquela geração mais jovem, chamada geração Z, a geração digital, sabe menos do que a geração anterior. Desde que essas medições começaram a ser feitas, esta é a primeira vez que se constata que não apenas em coeficiente de inteligência, o QI, mas também em conhecimentos gerais, a geração anterior tem alguma vantagem em relação à geração atual. Isso é bastante intrigante quando a gente leva em conta que esta geração atual tem acesso a um acervo de conhecimento que nenhuma geração na história da humanidade, pelo menos até onde a gente sabe, teve. É muito conhecimento e tecnologia disponíveis na palma da mão. Eu consigo achar qualquer coisa que eu quiser aqui nesse celular. Mas esses estudiosos do campo da psicologia, eles têm verificado que essa disponibilidade de conhecimento e a facilidade para acessar conhecimento não asseguram por si só uma boa formação. Os autores de um livro já clássico, Como Ler Livros, Adler e Van Doren, eles têm alguns comentários interessantes ali, e acho que foram bem precisos quando eles disseram o seguinte: a informação de fatos desconhecidos, sem o entendimento deles, pode promover uma mudança quantitativa na nossa mente, mas não promove uma mudança qualitativa. A mente permanece essencialmente como estava antes. E parece um pouco duro a gente constatar que esta geração está caminhando para a mediocridade. Se conforma com essa mediocridade quanto ao seu conhecimento. E, afinal, o que é necessário para que se conheça alguma coisa? Ou para que se conheça alguém profundamente? Uma profissão leva muitos anos para ser desenvolvida, para que se alcance um grau de excelência. Um campo específico dos estudos e das ciências, como a engenharia, a matemática, a física, exigem perseverança de muitas e muitas horas diárias, por muitos meses seguidos, por muitos anos seguidos, a fio, até que se chegue a um grau de excelência. Mesmo as pessoas, quanto tempo nós precisamos para conhecer realmente alguém, para conhecer pessoas? Penso que o casamento é um dos meios pelos quais a gente aprende a conhecer pessoas, talvez melhor do que em qualquer outra relação, embora todas as nossas relações humanas nos permitam conhecer as pessoas. Mas, de alguma maneira, o casamento ajuda a gente nisso. Não é? Na fase do namoro, do noivado, as pessoas conhecem umas às outras. Dona Elaine, que está ali, ela fala que
na nossa época de namoro e noivado, às vezes eu fiz um pouco de propaganda enganosa, porque depois a gente casa, né, e as coisas vão se revelando. Mas não é isso. É porque o casamento ajuda a gente a conhecer as pessoas de verdade. A gente passa a conviver até mesmo com as falhas uns dos outros. E a gente se expõe um pouco mais, não é mesmo? Na medida que a gente ganha intimidade. Porque no casamento, o contrato real de casamento, atentem para isso, solteiros, irmãos e irmãs que querem se casar, o contrato de casamento não é aquele que você assina lá diante do juiz de paz, não. Ele é um contrato interessante, diferente de qualquer outro contrato. Porque o contrato de casamento é um contrato que parece até um pouco a Constituição do Brasil. Tem as suas cláusulas pétreas, aquelas coisas que não mudam, mas tem aquelas que ficam sendo emendadas, alteradas e inseridas. É como se tivesse uma tinta invisível que vai acrescentando algumas coisas na história do cônjuge, do casal, dos cônjuges. Sabe por quê? Porque na medida que o tempo passa, a gente vai mudando. A gente muda, né? A gente vai se adaptando um ao outro, a gente vai ajustando as expectativas e os gostos uns com os outros, as preferências nossas, não é? Então, o casamento é uma escola de conhecimento, conhecimento de pessoas e até mesmo de autoconhecimento. A gente aprende a se conhecer melhor. E isso ensina para a gente que para conhecer alguma coisa é preciso investir tempo. Precisa investir tempo. É preciso abrir o coração. É preciso, às vezes, até que a gente se exponha. E investir tempo. E, às vezes, a gente leva uma vida inteira para dominar um assunto da ciência, para conhecer uma pessoa, para conhecer um amigo. Não é? E esse conhecimento, de alguma maneira, vai modulando a maneira como a gente se relaciona com as coisas e com as pessoas. Mas e com Deus? É possível que a gente realmente conheça Deus? A gente pode dizer que a gente conhece Deus verdadeiramente? O que a gente pode saber sobre Deus e conhecer de Deus profundamente? Neste trechinho aqui, que nós lemos da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, ele está dizendo aqui para os seus leitores, seus amigos, irmãos dele, gente que ele amava. Ele está dizendo que orava por eles. E que nesta oração, ele pedia a Deus que o amor deles aumentasse mais e mais. E que esse amor se desse em pleno conhecimento e percepção. E ele ainda vai dizer que quando esse conhecimento, que tem a sua origem no amor, acontece na vida das pessoas, ele tem um poder transformador para a vida presente e também para a vida futura, para o dia de Cristo. Uma expressão, aliás, que ele repete 3 vezes nessa epístola, e que faz referência ao dia em que Cristo volta, o dia de Cristo. Então eu quero convidar os irmãos e irmãs a pensar um pouquinho nisso que o apóstolo está dizendo aqui para os seus leitores, que ele está dizendo para a gente hoje à noite. Primeiro, um pouquinho de contexto aqui, não é? Só para lembrar os irmãos sobre a história dessa igreja em Filipos. Ela aparece lá no livro de Atos, no capítulo 16. Primeira vez que o apóstolo Paulo chega lá é por meio de uma visão, né, de um varão macedônio que aparece para ele, né, num sonho, dizendo, passa a Macedônia. Então ele chega em Filipos, e ali ele prega o evangelho, principalmente para gentios. Não há referência a sinagogas em Filipos, nem mesmo na arqueologia. Ele fala com aquelas pessoas que nem tinham contato com a fé judaica, prega Cristo para aquelas pessoas, ele planta uma igreja ali, e ele desenvolve um afeto muito grande pelos irmãos desta igreja. A leitura dessa epístola nos ajuda a perceber isso. Ele amava muito esses irmãos. Inclusive, o tom dessa epístola é um tom muito positivo, muito afirmativo. Ele elogia esses irmãos, ele reconhece o dom de Deus que eles, de Filipos, representavam na vida dele, o apóstolo Paulo. Ele lembra que, inclusive, essa igreja ajudou no seu sustento, e de outras igrejas também. E ele destaca muitas virtudes desses irmãos e os chama para viver uma vida de humildade, de perseverança, né? E dá uma ênfase muito grande nessa epístola à alegria cristã. Inclusive, essa epístola é conhecida como a epístola da alegria. Paulo fala muito de alegria aqui.
em Filipenses. E é curioso porque ele mesmo, embora manifeste a sua alegria e afeto pelos irmãos, está preso. Ele fala que escreve essa carta em algemas. Não se sabe exatamente onde, se em Roma ou em Éfeso, mas o fato é que ele está privado ali de sua liberdade. No entanto, ele continua servindo esses irmãos e envia aqui esta carta com ensinos muito ricos, preciosos para eles. E há um dado curioso aqui e interessante, que é o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, assinando junto com Timóteo, não apenas para a igreja, mas também para os líderes da igreja, os bispos, os diáconos. E de alguma maneira isso ajuda a gente a entender que as instruções que ele tem aqui é para todos, inclusive os líderes, aqueles que talvez pudessem ser considerados mais maduros na fé, precisavam ouvir esses mesmos ensinos que o apóstolo Paulo envia. Nesse primeiro capítulo, ele vai dizer que ora. Ele ora. Ele ora por essa igreja. Ele ora com ação de graças. Eles são dons preciosos de Deus na vida dele. São dons preciosos de Deus na obra do reino de Cristo. Ele ora por eles com gratidão. E ele vai dizer isso nos versos 3 e 4, com alegria. E aqui, quando ele chega no verso 9, ele repete, ele insiste, ele enfatiza que ora também, não apenas com gratidão e súplicas, mas também para que eles cresçam no amor e no conhecimento de Deus. E aqui a gente já pode até considerar algumas lições importantes sobre a atitude do apóstolo Paulo, não é mesmo, gente? O apóstolo ora. Ele ora porque ele entende que o avanço da vida espiritual do povo de Filipos, entende que o avanço da nossa vida espiritual depende da ação da graça de Deus. Por isso ele busca Deus para que Deus promova crescimento em amor na vida deles. O apóstolo Paulo, ele ora porque ele entende que a oração é o meio de Deus realizar a vontade dele na vida dos santos. Ele ora porque ele ama aquelas pessoas. E a oração é fruto do amor. É aquela palavra que nós dirigimos a Deus, na esperança de que Deus age na vida de pessoas que nós amamos, que conceda àquelas pessoas aquilo que nós julgamos mais caro e mais importante para a vida delas. Ele ora. O apóstolo Paulo ora por todos os que estão ali aprendendo e também os que estão ensinando, aqueles que estão servindo, os diáconos, os pastores, todos precisam das orações, todos precisam da mesma graça, e todos precisam desse tipo de crescimento na fé, na vida espiritual, acerca do que ele ora. Note bem a lista de oração do apóstolo Paulo. Ele que passou por tantas privações, e fala de algumas delas em várias de suas cartas, em especial a sua epístola aos Coríntios, por lutas tão duras, acerca das quais ele ora também, que Deus dê provisão, que Deus abra as portas, que Deus o ajude, que Deus dê sustento. Essas coisas todas pelas quais nós oramos também. Mas é bonito ver o apóstolo Paulo se preocupando em orar pelo avanço da vida espiritual dos irmãos, entendendo que, aliás, isso é o que mais importa na nossa vida. E ele ora. E aqui a oração do apóstolo Paulo é para que a igreja cresça no amor. Mas note, ele vai relacionar esse crescimento no amor ao conhecimento. Agora, que conhecimento é esse que ele está falando? Conhecimento do quê? Embora ele não nos diga aqui com todas as palavras, está bem evidente, pela construção do texto dele, e pela maneira como ele fala também do conhecimento, em outras epístolas suas, que o conhecimento que ele quer que os cristãos de Filipos tenham é o conhecimento de Deus, conhecimento das coisas de Deus, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo manifesta esse tipo de desejo do coração, quer dizer, de que a igreja cresça no conhecimento das coisas de Deus. Veja, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, verso 9. Se você quiser abrir ali a sua Bíblia, o apóstolo Paulo dirá que ora também pelo conhecimento das coisas de Cristo. Ele dirá assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, presta atenção, e pedir que transbordeis de pleno conhecimento
da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em Romanos 2,18 ele vai dizer a mesma coisa. Conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. O desejo dele é de que o povo conheça a vontade de Deus, as coisas excelentes que vêm do alto, aquelas que estão na lei do Senhor. E para o apóstolo Paulo, aqui amor e conhecimento são colocados juntos nesta oração. Conhecimento de Deus. Está chamando o povo a conhecer a Deus e a amar esse conhecimento. É interessante quando ele coloca amor e conhecimento juntos aqui. A gente já deve ter ouvido aí aquela frase popular que diz que o amor é cego, não é? Às vezes a gente diz isso, por exemplo, quando vê uma jovem virtuosa, não é, que se casou às vezes com um sujeito, sei lá, um cafajeste qualquer, e aquilo deixa a gente assim meio indignado. E aí alguém tenta explicar, não, é que o amor é cego. Na verdade não é nada disso. A burrice é cega. Talvez seja burrice, mas não é amor. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor regozija-se na verdade. O amor jamais acaba. O apóstolo João, ele vai dizer na sua epístola que o amor procede de Deus. E quem é nascido de Deus, agora presta atenção na expressão que ele usa, é a mesma que o apóstolo Paulo usa aqui. Quem é nascido de Deus conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o apóstolo Paulo, acompanhando aqui João, relaciona conhecimento de Deus com amor, ou o amor com conhecimento de Deus. Então, Paulo não está falando de conhecimentos gerais, nem de física, nem de matemática, ou de engenharia. O conhecimento com o qual, ou pelo qual ele ora, que seja movido pelo amor, é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, as coisas de Deus, a vontade de Deus, é o que vai nos habilitar, vai nos dar condições, meios, nos equipar, para usar uma palavra do apóstolo, para viver nesse mundo complicado que está aí fora, gente. Esse mundo caído, esse mundo difícil. E aqui eu volto àquela pergunta que eu fiz lá no começo. Como conhecer a Deus? É fácil conhecer a Deus? A gente pode dizer que conhece a Deus, pleno e completamente. O autor J.I. Packer escreveu um livro, aliás, ficou muito conhecido, chamado Conhecimento de Deus. Um livro que se tornou um best-seller. Ele diz assim, é interessante. Não creio que muitos de nós possamos dizer com espontaneidade que realmente conhecemos a Deus. Porque essas palavras implicam uma experiência definitiva, a qual, se formos sinceros, temos de admitir que estamos ainda distantes. Afirmamos isso, talvez para dar testemunho e poder contar a história da nossa conversão, e aí dizemos para as pessoas, sim, eu conheço a Deus. Esse é o jeito que os evangélicos falam. No entanto, será que nos ocorreria dizer, sem hesitação, que nós realmente conhecemos profundamente a Deus? Suspeito que para a maioria de nós seria bastante difícil. De fato, há um sentido, meus irmãos, em que nós não podemos conhecer a Deus completamente. Ele é diferente de nós. A Escritura diz isso. Há uma distância, porque Deus transcende tudo que nós conhecemos, transcende a criação, Ele está além da criação. Vou dizer que transcende a criação porque Ele está além, Ele está acima da criação. Deus está acima do tempo, está acima do espaço, está acima da matéria, das coisas pelas quais nós nos percebemos como seres viventes. Deus está além disso tudo. Mas há um outro sentido também em que Ele está próximo. Sabe por quê? Porque Ele quis fazê-lo. Deus amou o mundo. Ele veio ao mundo. Ele andou no mundo. Pessoa do seu Filho Jesus. Inclusive, Ele tomou para si a nossa própria natureza humana. A
palavra de Deus andou nesta terra, se deu a conhecer. Deus se revelou, fez isso de uma maneira que a gente pudesse entender, usando a nossa linguagem, usando os nossos sinais, os nossos símbolos. Deus, Ele iniciou um plano de salvação da humanidade, e Ele fez isso na história, quer dizer, Ele entra na nossa esfera de existência, de entendimento das coisas, porque nossa mente é cronológica, nossa mente funciona com passado, presente e futuro, e Deus entra então no passado, presente e futuro, e Ele se faz presente na nossa história, na nossa experiência, Ele se dá a conhecer, e Ele se manifesta aos homens, se manifesta por meio da criação, mas principalmente por meio da sua palavra, de promessas e pactos que Ele fez com homens, gente como a gente. Ou você acha que Abraão tinha asas? Ou você acha que Moisés era o super-homem? Ou você acha que esses patriarcas acerca dos quais nós falamos eram muito diferentes de nós? Não eram. É Deus, na bondade dEle, que se manifesta e que se dá a conhecer aos homens. Deus se fez conhecer. E Ele deu o seu conhecimento, conhecimento do santo, sagrado, real, para gente como a gente. Ele se deu a conhecer. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele ora por isso, para que o nosso amor aumente, nosso amor por Deus aumente, nosso amor pelo conhecimento de Deus aumente. Agora, meus irmãos, não vai ser possível nós crescermos no conhecimento de Deus se tudo quanto a gente busca saber de Deus se resume a poucos minutos dedicados aos nossos cultos semanais e às vezes ainda com distrações das preocupações que nós temos. Nosso conhecimento de Deus não vai crescer se nós não investirmos tempo, se não investirmos os nossos intelectos, as nossas melhores emoções, nosso coração. Mesmo jeito que a gente investe em passar anos e anos num banco de escola para aprender uma profissão, ou anos e anos num relacionamento conjugal para conhecer melhor o nosso cônjuge e amá-lo mais. Preciso investir. O conhecimento de Deus não vai chegar a nós se nós vivemos assim, amargurados, sempre descontentes, ansiosos, envolvidos sempre com os nossos problemas, com os nossos pecados egoístas. O Dr. D.A. Carson, ele dirá que há um elemento ético nesse conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus significa conhecer e amar as coisas que Deus ama. Por isso, meus irmãos, para conhecer a Deus, Deus que se deu a conhecer, que se revelou, é preciso fé. Mais uma vez, é por isso que o apóstolo Paulo ora, porque quem dá fé é o próprio Deus. Se você não tem conhecimento de Deus, se você quer conhecer mais a Deus, peça por fé. Peça que Deus te conceda esta fé, esta confiança nele, para que você possa crescer no conhecimento dele. Para conhecer a Deus é preciso que nós larguemos aquelas coisas nossas, aqueles vícios e hábitos ruins, aqueles pecados, aquelas coisas feias que a gente faz, com arrependimento, para nos apegarmos àquilo que é santo e excelente, sermos capazes de aprovar aquilo que é excelente, um fruto da justiça, que é o que diz o apóstolo aqui. Para conhecer a Deus é preciso que a gente encontre com Ele de verdade, de coração, aqui no culto, neste lugar onde a igreja pactuada se reúne para cantar, mesmo quando a gente canta um pouco desafinado, quando a gente canta um pouco errado, a gente está aqui juntos, confessando pela música a mesma fé. A gente precisa encontrar com Deus nas orações sinceras, daquelas em que a gente abre o coração diante de Deus, mesmo quando a gente se sente assim, sem fé,
Mas fala com Deus. Pede a Ele que visite o coração da gente, que visite a alma da gente. No culto a gente se encontra com Deus. Na ministração da palavra. Na mesa, onde o pão e o vinho são colocados para representar corpo e sangue de Jesus entregues por nós, pecadores. Para conhecer a Deus é preciso que a gente fale com Ele. Você fala com Deus? Desenvolver o hábito de falar com Deus, de orar, com dependência, com reverência, com disposição de coração. Conhecer a Deus, preciso conhecer a palavra dEle. Palavra. Se dedicar à leitura, à meditação, à palavra, à revelação dEle. É assim que Deus vai afiando a gente. É assim que Deus vai colocando a gente em uma condição que vai conceder para a gente, sabe o quê? Conceder sabedoria, discernimento. Eu oro para que vocês cresçam no amor e no pleno conhecimento e percepção. A palavrinha que ele usa aqui para percepção é discernimento, toda percepção, para aprovarmos as coisas excelentes. Discernimento. Ele está falando daquele tipo de habilidade que a gente vai desenvolvendo, não só com o tempo. Nem sempre o tempo é fator preponderante para que a gente desenvolva discernimento. Tem muito velho travesso por aí, não é mesmo? Muito jovem sábio. O tempo ajuda, mas não é só o tempo. Você precisa desse discernimento para ter essa habilidade de perceber as coisas e de tomar decisões éticas difíceis. Essa percepção que ele fala aqui é aquela percepção que ajuda você a discernir o certo do errado, bom do mal, belo do feio, verdadeiro do falso. É isso que vai te ajudar a guiar as decisões diante de dilemas reais com os quais você se depara todos os dias. Porque todos os dias nós temos dilemas e o mundo que a gente vive, gente, eu não preciso dizer isso para vocês, não. É perigoso, complicado, é cheio de coisas que podem enganar a gente, coisas que podem seduzir a gente, de coisas que podem deixar a nossa mente assim anuviada. Então nós precisamos desse discernimento que nos ajudará a viver nesse mundo caído e cheio de perigos. Aquele discernimento que ajuda você a colocar as coisas na balança, pesar as coisas, no campo dos relacionamentos, no campo do exercício da sua cidadania. Olha só o nosso país, o Brasil, o jeito que está, tão polarizado nos seus valores, nas suas ideias, não é? Um país tão plural como este, tão grande, tão continental, que há muitos conflitos de ideias. Você que é crente, que é cristão, que tem o conhecimento de Deus, como que você vai avaliar essas ideias todas que estão sendo aí lançadas diante de você e dos seus filhos, para dizer o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, o que é verdadeiro, o que é falso? E presta atenção, não é muito difícil a gente ter um certo discernimento para dizer, não, aquilo lá é tosco demais, aquilo rejeito. Às vezes a gente vê coisas na cultura, por exemplo, glorificação do sexo, não é? Esses movimentos todos que querem normalizar coisas que são abomináveis a Deus, isso tudo a gente rejeita com facilidade.
mas o tipo de refinamento de mente, para que a gente não viva assim, meio que perdido na multidão das ideias. O que nós precisamos ter é aquele que vai ajudar a gente a perceber atente para isso, quando você ouve um discurso que é convergente com aquilo que você crê. Isso eu concordo, mas espera aí, tem uma sutileza ali, uma coisa pequena, parece que é diferente dos valores da fé cristã, é diferente da lei de Deus, é diferente da vontade de Deus manifesta nas Escrituras, é ali nos detalhes, é ali naquela coisinha pequena, que a gente vai precisar dessa graça de discernimento de toda a percepção, para que até mesmo nos discursos convergentes, sejam da cultura, sejam da política, sejam até dos relacionamentos nossos, a gente possa dizer, olha, até aqui eu posso ir, mas isso aqui não é bom, isso não é santo, isso não é bíblico, isso não é verdadeiro, isso não é belo. Até porque todo tipo de falso ensino, ele normalmente vem muito próximo da verdade. Agora, essa percepção, ela vai ser informada pelo conhecimento de Deus, que se dá no amor, quando a gente ama Deus de verdade, plenamente. A gente vai ter um conhecimento de Deus que vai informar a nossa percepção, que vai afiar nossa mente, o nosso coração, para que a gente não coloque o coração em coisas vãs, para que a gente não aceite discursos que até parecem bons, mas não são. Discernimento. Sabe para quê, gente? Para a gente viver a vida aqui, para a glória de Deus. É assim que o apóstolo Paulo termina. Com isso a gente vai produzir fruto de justiça, vai glorificar a Deus. Vai glorificar a Deus. E aqui eu vou fazer um outro comentário, sabe? Porque eu ouvi, sabe essas frases de efeito que a gente vê no Instagram, na internet? Tem uma conferência lá nos Estados Unidos que eu gosto muito, uma que eu valorizo imensamente, já participei dela, chama The Gospel, Together for the Gospel, Juntos pelo Evangelho. E lá tem alguns dos pregadores que a gente mais ama, e um deles colocou uma foto dele lá e estava escrito em inglês, a seguinte frase: se você está vivendo a sua melhor vida agora, então você está indo para o inferno. Sabe, aquilo não soa muito bem para mim, não. Eu vou explicar. Eu entendi o que ele quis dizer com aquela frase. Ele quis dizer que a gente tem uma vida melhor lá na frente, pela qual a gente espera. O apóstolo Paulo diz isso aqui também. Ele está dizendo que a gente tem de ter uma mente e um coração voltados para Deus, por causa do dia de Cristo, que é a volta dele. Então sim, a gente espera uma vida melhor, a gente quer uma vida melhor, a gente almeja uma vida melhor, a gente tem essa esperança, a gente se move por ela, é verdade. Mas até que essa esperança se concretize, tudo que eu tenho é o aqui ou agora. Eu vivo aqui agora, e agora eu preciso glorificar a Deus, é agora. E eu tenho de viver a minha melhor vida agora, aquela que está ao meu alcance, na esperança de que eu terei uma vida ainda melhor do que essa. Mas é agora. Nós somos chamados para viver com amor crescente, conhecimento, toda a percepção, aprovando coisas excelentes. Se isso não é a melhor vida agora, o que é a melhor vida agora? Aprovando as coisas excelentes. Por isso que nós não somos chamados à mediocridade, meus irmãos. Nós somos chamados a avaliar. A palavra aqui, dokimazo, a avaliar as coisas excelentes, é aprovar aquilo que é santo, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é bíblico, aquilo que é divino. E dizer essas coisas são boas, e eu as quero para mim, porque essas coisas é que vão me preparar para o dia de Cristo.
E é por isso que nós não podemos nos satisfazer com uma vida medíocre, em que o conhecimento está à nossa disposição, está diante de nós, e nós não buscamos, não amamos, não queremos. Foi C.S. Lewis que disse naquele livrinho, Peso de Glória, livrinho joia, gente. Bom para a gente ler. No nosso momento literário, se eu estiver em casa, vou trazer aqui para os irmãos. Peso de Glória. Ele vai dizer que muitos crentes se contentam a ficar fazendo bolinhos de lama lá do lado de fora da favela, quando Deus tem um banquete preparado para eles, na praia mais linda. O conhecimento de Deus é isso, é um banquete que é ofertado ao seu povo, a todos nós. E esse banquete, meus irmãos, quando a gente se serve dele, faz da gente luzeiros no mundo. Esse amor por Deus, esse conhecimento de Deus, faz do povo de Deus um povo criterioso, um povo cheio de discernimento e sabedoria, e ainda mais. Sabe o que mais? Faz da gente um povo alegre. Alegre. Satisfaz com as coisas de Deus, mesmo no meio do perrengue, mesmo no meio da lida, da batalha, dos problemas, das dores, do sofrimento. Faz do povo de Deus um povo alegre, como o apóstolo Paulo, que estava com algemas na cadeia, dizendo que se alegrava, como a gente viu aqui agora nesse versículo que o pastor Gilson ensinou para a gente, não é? Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso nós somos um povo alegre. Alegre. Esse é o fruto de justiça. Não é? É bondade, é justiça, é verdade. O apóstolo Paulo diz isso aos Efésios. Efésios 5, verso 9. Fruto da justiça é isso. É o fruto da luz. Andar com Cristo. E por isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que nós primeiro devemos orar por isto. Vou fazer com o apóstolo Paulo, imitá-lo aqui. Tiago, na epístola dele, vai dizer, olha, quando você pede sabedoria para Deus, Ele dá. Olha só que coisa. Dá. Ele tem. É dele. Ele é a própria sabedoria. E Ele é bom e generoso. Ele não impropera. Mesmo que Ele já tenha dado sabedoria para você lá atrás, Ele vai dar de novo. Mesmo que você não tenha feito bom uso da sabedoria que Ele te deu, Ele vai dar de novo. Que Deus é bom. Você pode orar e pedir a Deus que conceda essa graça do conhecimento dEle. Deve buscar o conhecimento de Deus nas coisas que Deus te deu, na palavra, na pregação, no culto, na comunhão dos santos, no relacionamento com irmãos maduros, priorizando as coisas do alto, valorizando as coisas do alto. Presta atenção na maneira como você usa o seu tempo. Presta atenção onde você coloca a sua melhor energia. Você não cair em mediocridade. Você fazer o uso daqueles recursos, da graça que Deus te dá. Você cresça no amor e no conhecimento. Toda a percepção para aprovar as coisas excelentes. Fruto de justiça. Para glorificar a Deus. Isso vai pavimentando o seu caminho, vai pavimentando a sua história para o dia de Cristo. E até que esse dia chegue, enquanto você vai percorrendo esse caminho, você vai iluminando as pessoas, vai iluminando a todos que Deus coloca diante de você. Isso glorifica a Deus, isso glorifica o Pai. Que Ele te abençoe, que a graça dEle seja contigo, seja conosco, seja com a nossa igreja neste novo ano. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pelo conhecimento de Cristo, conhecimento do Pai, conhecimento do Espírito. Pedimos que o Senhor nos conceda este conhecimento
que tenhamos percepção, discernimento, saibamos nos mover nesse mundo, possamos produzir fruto de justiça, glorificar o Senhor com as nossas vidas. Abençoa a Igreja Batista da Graça, seja com cada um dos meus irmãos e irmãs, que a tua bênção seja sobre nós. Amém.